Papai, ela parece com fome. Posso dividir minha comida com ela? Disse a garotinha ao pai solteiro, um poderoso CEO. O sol descia lentamente sobre São Francisco, pintando o parque silencioso com um brilho dourado suave. Uma brisa leve fazia as árvores sussurrarem, trazendo o aroma tentador da comida grelhada de um food truck próximo. Era hora do almoço. Carros passavam, cães latiam, carrinhos de bebê rangiam sobre o asfalto. Numa pequena mesa ao lado do food truck, Andrew Miller, 38 anos, estava sentado com sua filha de 4 anos, Ellie, o blazer aberto, as mangas da camisa arregaçadas. À sua frente, a caixa de comida quase intocada. Do outro lado, Ellie, em um vestidinho rosa claro e tênis brilhantes, balançava as pernas enquanto mordia feliz um sanduíche de queijo derretido. Seus cachinhos loiros saltavam cada vez que ela virava a cabeça, os olhos cheios de curiosidade observando tudo ao redor. Andrew a olhou e esboçou um sorriso discreto. Ela tinha os olhos da mãe. Pegou o garfo, prestes a dar a primeira garfada, quando Ellie parou de mastigar no meio do movimento. Papai. A voz dela saiu pequena, hesitante. Andrew ergueu os olhos. A menina encarava algo do outro lado da rua, sobrancelhas franzidas, os lábios entreabertos. Papai, ela parece com fome, disse suavemente apontando. Andrew seguiu seu olhar. Não muito longe, caída perto de um poste, estava uma jovem, talvez com pouco mais de 20 anos. Seus longos cabelos loiros estavam emaranhados e caíam em fios sobre o rosto abatido. Vestia um vestido bege que um dia fora elegante, agora sujo e rasgado nas bordas. Estava encolhida, uma das mãos pressionando o estômago, a outra apoiada no chão. A pele pálida, os lábios rachados, parecia não comer havia dias. A mandíbula de Andrew se contraiu. Silêncio. Ellie puxou levemente a manga do pai. Posso dividir minha comida com ela? Perguntou de novo com ternura. Ela parece muito faminta. Andrew olhou para a filha. Algo em seu olhar endurecido se suavizou. Recordou os dias em que caminhava por aquelas mesmas ruas com Marissa, sua esposa falecida. Ela sempre carregava barrinhas de cereal na bolsa, sanduíches extras no carro. Nunca se sabe, dizia. Ela acreditava que pequenos gestos de bondade faziam diferença, mesmo que ninguém visse. Quando o câncer a levou, Andrew continuou doando para instituições, ajudando à distância. Mas o calor do gesto humano, o toque próximo, tinha morrido com ela. Agora, diante dele, estava Ellie, apenas 4 anos, mas já enxergando o que os outros ignoravam, oferecendo seu almoço a uma desconhecida sem pensar 2 vezes. Andrew se levantou. Vamos, disse baixinho. Segurou a mão da filha e atravessaram a rua juntos. Ao se aproximarem, a jovem se mexeu, levantando o rosto. Seus olhos azuis, cansados e ainda brilhantes, se arregalaram ao vê-los. Desculpe, murmurou com a voz rouca. Não estou incomodando ninguém. Só precisava me sentar um pouco. Você não está incomodando, respondeu Andrew, agachando-se ao lado dela. Sua voz saiu calma, suave, quase protetora. Você está bem? Ela piscou devagar, como se lutasse contra o peso de permanecer consciente. O estômago dela roncou em resposta. Ellie deu um passo à frente e estendeu metade do sanduíche. Você pode ficar com isso, disse com um pequeno sorriso. Ainda está quentinho. Os lábios da jovem tremeram. As mãos vacilaram ao receber o pedaço. Obrigada, murmurou, quase sem voz. Eu não como desde ontem, talvez mais. Andrew lançou um olhar à filha, que apenas assentiu com seriedade, como se lhe desse permissão. Já volto, disse ele. Levantou-se e foi até o food truck. Poucos minutos depois, retornou com uma garrafa de água, outro sanduíche e um copo fumegante de sopa quente. A mulher o olhou surpresa. Está tudo bem, falou Andrew, colocando a comida ao lado dela. Ah, apenas coma. Ela assentiu, os olhos marejados, e levou a sopa aos lábios com lentidão. Ellie se sentou ao seu lado, pousando uma mãozinha em seu braço em silêncio. Andrew ficou alguns passos atrás, observando as duas.
A jovem exausta e a garotinha com um coração maior do que qualquer idade permitiria. O vento agitava as folhas acima deles, e por um instante, algo também se moveu dentro do peito de Andrew. Uma centelha que não sentia há anos. Ela permanecia curvada na beira da calçada, protegendo o copo de sopa como se fosse o bem mais precioso do mundo. Seus dedos tremiam a cada gole. O vapor subia, desfocando as linhas marcadas do rosto e a pele ressecada dos lábios. De longe, parecia apenas mais uma figura caída numa rua movimentada. Mas de perto, havia algo diferente. Por trás do cansaço e da sujeira, ainda restava uma beleza que o tempo não conseguira apagar por completo, como uma pintura esquecida sob a chuva. Seus cabelos loiros, embaraçados, refletiam o sol em mechas douradas. A pele, embora desgastada, ainda revelava uma delicadeza natural, a de alguém que um dia sorrira com facilidade. E os olhos grandes vidrados piscavam pesados, como se até permanecer acordada fosse uma luta. Vá com calma, disse Andrew suavemente, agachando-se perto dela, apoiando as mãos nos joelhos. Ela olhou para ele com hesitação, depois para Ellie, que cantarolava baixinho enquanto chutava pedrinhas com o sapato. A garganta da mulher subiu e desceu quando engoliu mais uma colherada de sopa. O sanduíche descansava ao lado, pela metade. Eu sou Claire, disse por fim, a voz rouca, quase inaudível. Claire Harper, eu sou Andrew, respondeu ele. E esta é minha filha, Ellie. Ellie acenou animada. Oi, senhorita Claire. Claire esboçou um sorriso frágil, mas seus lábios tremeram, e logo baixou o olhar. Eu não queria assustá-la, sussurrou. Eu não estava pedindo esmola, só não consegui mais ficar de pé. Você não assustou ninguém, disse Andrew com calma. No, nós só estávamos almoçando, e Ellie a viu. Claire lançou um rápido olhar para a menina e desviou de novo. Os ombros se curvaram como se quisesse desaparecer. Eu não como direito há 2 dias, confessou, a voz baixa. Achei que conseguiria aguentar mais uma noite, mas fiquei tonta. Eu não queria causar problema. Andrew não respondeu de imediato. Observou seu rosto cansado, abatido, mas onde ainda havia algo intacto, algo que resistia. Você tem para onde ir? Perguntou enfim. Ela hesitou, apertando o copo entre as mãos. Não, murmurou. Já tive. Tive uma casa, um emprego, faculdade. Sonhos, eu acho. Mas a vida aconteceu. Andrew não a pressionou, apenas esperou. Meu pai morreu no ano passado, disse Claire, a voz trêmula. Um derrame. Eu ainda estava na faculdade, estudando educação artística. Queria ilustrar livros infantis. Os olhos de Ellie brilharam. Eu amo livros. O papai lê 3 para mim todas as noites. Um sorriso quase verdadeiro apareceu no rosto de Claire. Depois do meu pai, minha mãe ficou doente. Câncer. Sem seguro. Eu abandonei os estudos para cuidar dela. Trabalhei num café. Ela faleceu há 6 meses. O semblante de Andrew mudou, quase imperceptível, mas suficiente para deixar escapar o reflexo da própria dor. Clary continuou mais rápido agora, como se precisasse soltar tudo antes que o peso a esmagasse. Fiquei na casa de uma amiga. Depois conheci alguém. Achei que ele fosse bom. Ofereceu um lugar para eu ficar. Ela parou, respirou fundo. 2 semanas atrás, ele me mandou embora. Sem aviso. Trocou as fechaduras enquanto eu estava no trabalho. Perdi o turno, depois o emprego. Deu uma risada seca, vazia. Tenho dormido no parque da Vevenskintuileira, tentando não ser vista. Apenas tentando sobreviver. O silêncio se instalou. Então Ellie abriu sua lancheira, pegou uma barrinha de cereal e colocou no colo de Claire. Aqui, disse baixinho. Tem chocolate. Claire olhou para a barra, depois para Ellie, e seu rosto desmoronou. Me desculpe, sussurrou, as lágrimas deslizando pelo rosto. Eu não sei por que estou chorando. Chorar faz bem, disse Andrew suavemente. Claire levantou os olhos para ele. Estavam vermelhos, marejados. Eu costumava achar que podia consertar tudo, confessou.
Que, se eu apenas segurasse firme, tudo ficaria bem. Andrew assentiu. Você não precisa ser forte agora. Não aqui. Clary abraçou o copo com mais força, deixando as lágrimas caírem sem vergonha. A brisa mexia nas folhas acima, e o barulho da cidade parecia distante. Por um instante frágil e sagrado, eram apenas eles três. Um pai, uma criança e uma mulher tentando reaprender a respirar, sentados na calçada, onde algo parecido com esperança havia retornado. As nuvens chegaram mais rápido do que o esperado. O calor da tarde se apagou em um frio acinzentado, enquanto rajadas de vento cortavam a cidade. As folhas agora farfalhavam mais alto, e a luz dourada das ruas se escondeu atrás do céu escuro. Andrew ergueu o olhar. Depois voltou-se para Claire. Você não pode ficar aqui esta noite, disse firme. Claire acompanhou o olhar dele para o céu e baixou os olhos em seguida. Já me acostumei, respondeu, mas o tremor em sua voz a entregou. Ele hesitou, as mãos nos bolsos. Não era assim que costumava ajudar. Fazia doações, mantinha fundações, sempre à distância. Nunca tão perto, nunca tão pessoal. Então baixou os olhos e viu Ellie enrolando seu pequeno casaco em volta do braço de Clary, tentando aquecê-la. Clary piscou, surpresa. Depois tocou com delicadeza a mão da menina. Ellie abriu um sorriso radiante para ela. Aquilo já bastava. Eu moro fora da cidade, disse Andrew. Tenho um quarto de hóspedes. Você pode ficar 1 ou 2 noites apenas para descansar. Os olhos de Clary se arregalaram. Não, eu não poderia. Isso é demais. Você já fez tanto? Não é caridade, respondeu ele com firmeza, mas sem dureza. Mo, é só um teto, uma refeição quente, uma cama. Ela parecia querer recusar, mas o peso do cansaço era maior do que o do orgulho. Está bem, sussurrou. Obrigada. A viagem seguiu em silêncio. Clary sentou-se no banco de trás, ao lado de Ellie, que falava sem parar sobre seus livros favoritos e sobre como queria aprender a desenhar unicórnios. Clary respondia com voz suave, mas seus olhos se perdiam pela janela, observando a cidade ficando para trás. Eles entraram por uma longa estrada ladeada de carvalhos. No final, erguia-se uma casa moderna de vidro e pedra, aninhada entre as colinas. Luzes quentes brilhavam pelas janelas. Clary desceu devagar, segurando firme a velha bolsa de pano. Sentia-se completamente deslocada. Vestido sujo, cabelo embaraçado, sapatos gastos. Mas ninguém disse uma palavra. A porta da frente já estava aberta quando se aproximaram. Uma mulher de cerca de 60 anos estava na entrada, avental amarrado, um pano de prato nas mãos. Os cabelos prateados presos em um coque elegante. Seus olhos passaram rapidamente por Claire. Senhor Miller, disse ela, olhando de um para o outro. Esta é Claire, explicou Andrew. Vai ficar no quarto de hóspedes por alguns dias. Pode ajudá-la a se instalar? A mulher, que Claire logo saberia se chamar Louise, hesitou por um instante. Mas quando Claire ergueu os olhos e seus olhares se cruzaram, algo mudou. Talvez fosse o cansaço estampado no rosto, a vulnerabilidade silenciosa, o pedido de desculpas que ela não tinha forças para pronunciar. O semblante de Louise suavizou. Claro, respondeu. Ney, entre, querida. O quarto de hóspedes ficava no andar de cima, com vista para o jardim. A cama estava arrumada com lençóis brancos impecáveis e um roupão macio pendia na porta. O banheiro tinha toalhas limpas e sabonete de lavanda. Clary ficou parada no centro do quarto sem se mover. Senhorita Claire, venha ver o meu quarto. A voz de Ellie ecoou pelo corredor. Claire a seguiu até um quarto aconchegante e cheio de cores. Pelúcias, pilhas de livros e dezenas de desenhos colados nas paredes. Arco-íris, animais, nuvens sorridentes e famílias de palitinhos. Clary se aproximou de um deles. Foi você que pintou? Ellie assentiu. Toda semana. O papai diz que eu deveria ser artista. Clary se ajoelhou, admirando um unicórnio sob uma árvore em forma de coração. São lindos, disse com ternura. Você tem um dom. Andrew apareceu na porta, os braços cruzados. Não sei de onde ela tirou isso.
disse com um leve riso. No, eu mal consigo desenhar um boneco de palitinho. Claire olhou para ele e sorriu suavemente. Talvez ela tenha herdado da mãe, disse baixinho. O sorriso de Andrew se apagou um pouco. Ele lançou um olhar para Ellie, depois desviou. Talvez, murmurou. Claire voltou-se para os desenhos, passando os dedos com delicadeza pela borda de um deles. Pela primeira vez em meses, sentiu-se segura. Não curada, não inteira, mas segura. E Andrew, parado no batente daquela casa que guardara como uma fortaleza por 4 longos anos, sentiu algo se desfazer em seu peito. Algo que não permitia sentir havia muito, muito tempo. Os dias que se seguiram foram calmos, suaves, como ondas brandas depois de uma tempestade. Claire logo se adaptou ao ritmo da casa. Todas as manhãs acordava cedo, tomava banho e descia antes do café. Oferecia ajuda à Sra. Louise na cozinha e, embora a mulher mais velha hesitasse no começo, acabou permitindo que Claire descascasse legumes e arrumasse a mesa. No terceiro dia, Claire estava no jardim, ajoelhada na terra com uma toalha. Tinha encontrado um par antigo de luvas e botas no depósito e pediu para ajudar a limpar os canteiros de flores. Eu costumava plantar margaridas com minha mãe, disse em voz baixa quando Andrew apareceu e a viu. Eram as flores favoritas dela. Ele apenas assentiu, observando as mãos de Claire mexendo com delicadeza na terra. As tardes pertenciam a Ellie. As duas liam juntas na sala de sol, cercadas por almofadas e brinquedos. Claire fazia vozes engraçadas para cada personagem, arrancando gargalhadas da menina até doer a barriga. Às vezes pintavam lado a lado. Os traços de Ellie eram selvagens e coloridos. Os de Claire, suaves e detalhados. Em outros dias, Claire ensinava a desenhar animais, olhos, mãos. Ellie absorvia cada detalhe. E o senhorita Claire começou a soar cada vez mais cheio de carinho. Ela é boa com a menina, comentou Andrew certa noite, enquanto a senhora Louise dobrava roupas. Ela escuta, respondeu a governanta. Aquela criança não tinha alguém que a escutasse de verdade há muito tempo. Andrew não planejava observar Claire desenhar. Simplesmente aconteceu. Uma noite, ao passar pela cozinha, parou ao vê-la sentada à mesa, inclinada sobre um bloco de desenho iluminado pela lâmpada de mesa. O lápis corria rápido e gracioso pelo papel. Curioso, ele se aproximou. Ela estava desenhando ele e Ellie, rindo e de mãos dadas no quintal. O nível de detalhe era impressionante. Os cachos da menina, o brilho nos olhos, a suavidade dos sorrisos. Parecia uma memória capturada no meio de uma gargalhada. Claire se assustou quando percebeu sua presença atrás dela. Me desculpe, disse depressa. Ellie pediu para eu desenhar o dia favorito dela. Andrew demorou a responder. Você é incrivelmente talentosa. Claire baixou o olhar. Agora é só um hobby, mas não deveria ser. Seus olhos se encontraram. Havia algo silencioso entre os dois, algo não dito. E mesmo com o rubor subindo em suas faces, Claire pareceu recuar levemente. Naquela noite, depois que Ellie subiu para dormir, Claire saiu para a varanda dos fundos. Andrew a seguiu alguns minutos depois. O céu estava tingido por um tom suave de crepúsculo. Os grilos cantavam ao longe, escondidos entre as árvores. Tenho me candidatado a empregos, disse Claire, mantendo os olhos no horizonte. No centro comunitário estão contratando para aulas de arte infantil, e há um restaurante no centro com vaga no turno da noite. Andrew apoiou-se no corrimão ao lado dela. Isso é ótimo. Não posso ficar aqui muito mais tempo, acrescentou rapidamente. Como uma confissão. Ele se virou para encará-la. Você não precisa ter pressa. Ninguém está pedindo para você ir embora. Eu sei, respondeu suavemente. Mas preciso me reerguer sozinha. Já me apoiei demais. Claire, você não é um peso. Ela balançou a cabeça, ainda olhando para o quintal. Você não sabe como é passar de alguém com um futuro para alguém que as pessoas atravessam a rua para evitar, disse ela, a voz carregada de dor. Eu não posso ser o caso de caridade de ninguém, nem o seu. Ele ficou em silêncio por um momento,
até que sua voz saiu baixa, quase quebrada. Eu perdi minha esposa há 4 anos, Andrew disse, o olhar perdido em algum ponto além da varanda. Desde então, eu esqueci como deixar alguém entrar. Claire se virou lentamente, os olhos arregalados. Você não foi caridade, continuou ele, com firmeza serena. Você foi um lembrete, ela franziu o senho, confusa. Um lembrete de quê? Ele respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso. De que a bondade ainda importa. De que é permitido sentir de novo. Claire baixou os olhos, piscando para conter as lágrimas que insistiam em escapar. Eu sou grata, sussurrou, a voz quase trêmula. Mas eu preciso reconstruir com a minha própria força. Andrew assentiu devagar. Eu entendo. Só saiba que você não precisa fazer isso sozinha. Um leve sorriso curvou os lábios dela, os olhos brilhando como se carregassem uma mistura de dor e esperança. Não era uma despedida, mas já tinha o formato de uma. Mais tarde, Claire estava no canto da sala de estar envidraçada, segurando uma tela embrulhada em papel simples. O sol da tarde tingia tudo de dourado, derramando-se pelas janelas altas e criando um calor suave no ambiente. Ellie estava sentada no tapete de pernas cruzadas, cercada por bichinhos de pelúcia e lápis de cera, cantarolando baixinho para si mesma. Andrew entrou justamente no momento em que Clary se virou, o rosto marcado por uma mistura de nervosismo e uma centelha de expectativa contida. Eu fiz algo para a Ellie, disse ela, estendendo a tela com as 2 mãos. Eu queria dar a ela, mas achei que você deveria ver antes. Andrew arqueou uma sobrancelha, pegou o presente com cuidado e retirou o papel devagar. Assim que seus olhos pousaram na pintura, o ar pareceu sumir dos pulmões. Era deslumbrante. Um sonho transformado em cor, cheio de vida. No centro, uma garotinha de cabelos cacheados castanhos, Ellie, segurava a mão de uma mulher sob um arco-íris vibrante. O campo estava pontilhado de flores silvestres, e acima delas, o céu parecia respirar em tons suaves de aquarela, mas foi a mulher que fez o peito de Andrew se contrair. Cabelos castanhos dourados caíam em ondas suaves até os ombros. O vestido azul claro parecia se mover com uma brisa invisível. Os olhos quentes, o sorriso sereno, era Marissa, não parecida, não semelhante. Era ela. Andrew ficou imóvel, os dedos apertando a moldura com força. O silêncio era tão intenso que Clary deu um passo para trás, nervosa. E eu espero que não seja um problema, murmurou. Ellie me disse que sentia falta da mãe, e eu só pintei o que imaginei que ela estivesse sonhando. Andrew ergueu o olhar lentamente, a voz rouca, quase frágil. Você viu uma foto dela? Clary balançou a cabeça depressa. Não, nunca perguntei como ela era. Ellie nunca me mostrou nada. Então como? Ele engoliu em seco, a voz falhando. Como você soube? Clary abaixou o olhar, claramente emocionada. Eu não soube, disse baixinho. Mas quando Ellie fala dela, ela brilha de um jeito silencioso, profundo. Eu tentei imaginar que tipo de mãe deixaria esse tipo de alegria em uma criança. Eu não pensei em traços. Eu só senti. Andrew piscou rápido, tentando afastar o ardor nos olhos. Ela dizia que a mãe costumava dançar na cozinha, cantar canções de ninar sobre a lua, que tinha cheiro de baunilha e sempre usava suéteres macios. Ele voltou o olhar para a pintura, como se estivesse vendo não só uma imagem, mas um pedaço da alma que ele acreditava ter perdido para sempre. A postura, o jeito como a mão da mulher envolvia delicadamente a de Ellie, não era apenas exato. Era vivo, real, como se alguém tivesse enfiado a mão no coração dele e arrancado de lá uma lembrança intacta. Você pintou a alma dela, Andrew murmurou por fim, quase sem voz. Os lábios de Clary se entreabriram, surpresa. Ela hesitou antes de responder. Eu não quis ultrapassar limites. Só queria que a Ellie pudesse sentir a mãe de novo, nem que fosse por um instante. Andrew virou a tela para a filha. O rosto da menina se iluminou. Sou eu, ela arfou. E essa é a mamãe. É ela de verdade. Clary levou a mão à boca,
sufocada pela certeza na voz da criança. Ellie correu e se agarrou à sua cintura. Obrigada. Miss Claire. Agora posso ver a mamãe no meu quarto todos os dias. Claire se ajoelhou para retribuir o abraço, piscando rápido para impedir as lágrimas de caírem. Andrew observava em silêncio. Algo que ele pensava estar enterrado se agitou dentro dele. Quente, doloroso e estranho. Por anos a dor tinha sido sua armadura. Mas agora, essa armadura começava a rachar. Naquela noite, ele pendurou a pintura acima da cama de Ellie. Parecia que sempre tinha pertencido ali. Enquanto dava um passo atrás para admirar, Claire apareceu na porta, os braços cruzados suavemente. Eu não sei como você fez isso, Andrew murmurou, sem tirar os olhos da tela. A voz dela veio baixa, quase como um sussurro carregado de verdade. Talvez porque ela ainda esteja aqui, na Ellie, em você. Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez em 4 anos, o peso em seu peito diminuiu. Não porque a dor tivesse sumido, mas porque alguém a tinha enxergado e honrado. Não com palavras nem com pena, mas com pinceladas que capturaram algo maior que tudo: o próprio amor. Claire começava a construir algo parecido com um recomeço. 3 semanas depois de sua chegada, conseguiu um emprego de meio período na biblioteca local. Não era glamouroso. Salário mínimo, poucas horas. Mas lhe dava propósito. De manhã, ela arrumava prateleiras, lia histórias para crianças pequenas e ajudava adolescentes com os deveres. À noite, recebia os abraços de Ellie, dividia jantares simples e trocava conversas suaves ao som distante do laptop de Andrew no outro cômodo. Levava sempre um caderno de desenhos na bolsa, preenchendo as páginas no intervalo do almoço ou entre as leituras. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se útil, necessária, estável. Até que ele apareceu. Era uma terça-feira chuvosa. Claire estava repondo livros na seção infantil quando ouviu seu nome ecoar às suas costas. Cortante. Ela se virou. E o estômago afundou. Lá estava ele. Ben. O homem que a expulsara e a deixara sem nada. Parecia ainda pior do que ela lembrava. Cabelos oleosos, roupas amassadas, o mesmo sorriso presunçoso que um dia a seduzira e agora fazia sua pele arrepiar de repulsa. Não imaginei te encontrar num lugar desses, ele zombou. Se escondendo na mansão de algum ricaço, é? O rosto de Claire empalideceu. O que você quer? Ele se aproximou, os olhos cheios de rancor. Quero o que é meu. Você acha que pode simplesmente desaparecer com as minhas coisas? Meu tablet, meu relógio, meu dinheiro. Claire apertou os livros contra o peito, a voz tremendo. Eu não levei nada. Você me jogou na rua. Ele deu mais um passo à frente e Claire recuou instintivamente. Aquele cara, Andrew Miller, não é? Ben cuspiu as palavras com sarcasmo. CEO, mansão, filhinha perfeita. O que você fez para entrar naquela casa, Claire? Uma funcionária da biblioteca se aproximou firme. Senhor, preciso que saia agora. Ben a ignorou como se fosse invisível. Tá se fazendo de dona de casa pro bilionário agora? Sempre soube dar um jeito de se virar, né? Ele riu, um som frio, cheio de veneno. Segurança foi chamado, mas Ben já saía, esbravejando e jogando farpas pelo corredor. Claire ficou imóvel, como se o chão tivesse sumido. Seu rosto ardia. O coração batia tão forte que doía. Na manhã seguinte, o pesadelo se espalhou como fogo. Manchetes em sites e jornais. O segredo chocante do bilionário. Mulher misteriosa vivendo em sua mansão. De sem-teto à alta sociedade. É amor ou golpe? Uma foto circulava por toda parte. Claire, descalça, rindo no jardim, de mãos dadas com Ellie. A imagem parecia inocente, mas agora era combustível para fofocas cruéis. O celular de Claire não parava de vibrar com chamadas que ela se recusava a atender. Na biblioteca, seu gerente a chamou gentil, mas firme. Claire, você foi maravilhosa aqui. Todos gostamos muito de você, mas a diretoria não quer se envolver em polêmica. Vamos ter que encerrar seu contrato. Claire apenas assentiu. Nenhuma lágrima, nenhuma discussão.
Saiu com o caderno de desenhos apertado contra o peito, como se fosse sua única armadura. Naquela noite, quando Ellie já dormia e Andrew ainda trabalhava trancado no escritório, Clary arrumou suas coisas em silêncio. No quarto de hóspedes, deixou apenas um envelope sobre o travesseiro. Não havia despedida, nem justificativa. Só algumas linhas escritas com a mão trêmula. Obrigada por me mostrar como é a luz. Sinto muito pelas sombras que trouxe comigo. Clary saiu pela porta lateral, do mesmo jeito que tinha entrado na vida deles. Discreta, invisível. A chuva caía fria, cortando a noite. Clary não olhou para trás. Quando Andrew encontrou a carta, a casa parecia deserta. Ele se sentou na beira da cama, o envelope preso nos dedos, o silêncio esmagando ao redor. Sua mente girava em memórias. Clary rindo com Ellie, pintando perto da janela da cozinha, lendo histórias com aquela voz calma que enchia os cômodos de paz. Ele não se importava com as manchetes, nem com as fofocas, mas não tinha dito isso a ela. Tinha se mantido fechado, distante, protegido demais, e agora ela se fora. Poucos minutos depois, Ellie apareceu na porta, os olhos inchados de sono. Papai, cadê a Miss Clary? Andrew não conseguiu responder. Apenas a puxou para os braços e a apertou forte. Ellie fungou contra seu peito, a voz quase um sussurro. Ela teve que ir embora de novo? Igual a mamãe? Andrew fechou os olhos, escondendo o rosto nos cachos da filha. E dessa vez, a resposta pesava demais para ser dita em voz alta. Ellie chorou 3 dias seguidos. No começo, Andrew achou que era apenas tristeza passageira, mas logo percebeu. Era luto. As perguntas vinham baixinho, em ondas dolorosas. Por que a Miss Clary não disse tchau? Eu fiz alguma coisa errada? Ela vai voltar um dia? Andrew tentava responder, mas não tinha certeza de nada. A ausência de Claire impregnava cada canto da casa como um perfume que se recusa a desaparecer. A caneca dela ainda estava na pia. Um desenho de Ellie continuava preso na geladeira. O roupão permanecia pendurado atrás da porta do banheiro. Ele sempre tinha sido cuidadoso, reservado, mantendo um passo de distância. Mas agora, tudo o que restava era esse vazio. Mas agora, com ela distante, algo se tornou dolorosamente claro. Ele a sentia falta. Não apenas por Ellie. Não apenas pelo riso ou pelo calor que ela trazia. Ele a sentia falta por si mesmo. Numa tarde cinzenta, depois que Ellie adormeceu abraçada a um dos livros que Claire lia para ela repetidas vezes, Andrew ficou parado diante da janela, encarando o céu pesado. Então pegou o casaco, as chaves e saiu. O primeiro destino foi a biblioteca. A mesma gerente que havia dispensado Claire o recebeu surpresa no balcão. Ela ainda aparece às vezes, disse em voz baixa. Voluntária, na hora da história. Lê como se nada tivesse acontecido. A garganta de Andrew se fechou. Você sabe onde ela está agora? Acho que mencionou um centro comunitário de artes lá no Mission District. Dá aula gratuita toda sexta-feira. É tudo o que sei. Era suficiente. O centro ficava espremido entre uma lavanderia e um café desbotado. As janelas estavam cobertas de murais coloridos. Lá dentro, paredes cheias de desenhos infantis, arco-íris, bonecos de palito, super-heróis. Andrew a viu no fundo da sala, sentada no chão, cercada por crianças. O cabelo loiro preso de qualquer jeito, mangas manchadas de tinta, uma mancha verde no rosto. Ela ria. Ele ficou parado na porta, o coração disparado. Ela não o percebeu de imediato, ocupada mostrando a um garotinho como misturar tintas para criar o laranja perfeito. Quando Clary finalmente ergueu os olhos e o viu, o ar lhe faltou. Levantou-se devagar, sem saber se devia se aproximar. Mas Andrew deu o primeiro passo. Não disse, sinto sua falta. Não disse, volte para mim. Não disse, me perdoe. Apenas tirou uma pasta bege de dentro do casaco e a estendeu para ela. Quero te entregar isto, disse, a voz calma, mas carregada. Claire pegou o envelope, hesitante, os dedos trêmulos. Ao abrir, viu um contrato. No topo, em letras claras. Ilustradora.
Projeto Healing Hearts Publishing. Logo abaixo, a descrição de uma nova série infantil sobre resiliência, perda e cura emocional. O nome dela estampado acima da linha da assinatura. Clary piscou, confusa. Eu não entendo. Estamos lançando uma série para crianças que enfrentaram dor, mudanças, coisas difíceis, explicou Andrew. E precisamos de alguém que não só desenhe, mas que sinta. Você é a única em quem confio para isso. Ele tocou o peito emocionado. As lágrimas inundaram os olhos de Claire. Depois de tudo, você deu a Ellie algo que eu nunca consegui. Fez ela sentir a mãe de novo. E fez eu sentir de novo também. Uma gota caiu da página quando Clary baixou os olhos. Isso não é um favor, acrescentou Andrew firmes. É um trabalho real, um que você conquistou. Clary levantou o olhar. Os olhos brilhando, a voz embargada. Obrigada, sussurrou. Ele não avançou, não a tocou. Apenas assentiu. Porque aquele momento não era sobre salvá-la. Era sobre honrar a força dela, reconhecer seu valor e lhe dar a chance de escrever o próximo capítulo em seus próprios termos. Um ano depois, o ar em São Francisco parecia outro. Mais leve, mais quente, mais cheio de vida. Clary Harper estava no centro de uma galeria de arte vibrante. O nome dela impresso em letras elegantes, abaixo do título de uma série de livros infantis que havia emocionado famílias em todo o país. Suas aquarelas cobriam as paredes, cada página transbordando cores, imaginação e uma cura silenciosa. Poucos sabiam que aqueles desenhos não nasciam apenas do talento, mas também da sobrevivência, da dor e, acima de tudo, do amor. Crianças puxavam as mãos dos pais, apontando para as molduras que pareciam contar histórias próprias. Em um canto, um pequeno palco aguardava um anúncio especial. Perto dali, Ellie, agora com 5 anos e meio, usava um vestido branco com margaridas pintadas na barra, segurando firme a mão de Clary. Mamãe Clary, sussurrou a menina. Você tá nervosa? Clary sorriu, ajeitando um cachinho da testa dela. Um pouquinho. Mas não se preocupe. O papai disse que esse dia é seu. O olhar de Claire atravessou a sala e encontrou Andrew. Ele estava atrás do púlpito de terno cinza simples, sem gravata. Quando seus olhos se cruzaram, ele sorriu. Um sorriso que dizia tudo sem uma palavra. O burburinho cessou quando Andrew tocou o microfone. Já fiz muitos discursos, começou, com a voz firme. Mas nunca um como este. Ele respirou fundo. Um ano atrás, conheci alguém na calçada. Ela não tinha casa, não tinha emprego. Mas tinha dentro dela uma luz. Uma força silenciosa que eu não entendia. Os olhos dele se fixaram em Clary. Essa mulher não mudou só a vida da minha filha. Ela trouxe cor de volta à minha vida. Um murmúrio correu pela sala. Andrew desceu do palco, caminhou até Claire e de repente ajoelhou-se diante dela. Clary ficou imóvel. Ellie ofegou, apertando mais forte a mão da mãe. Câmeras dispararam cliques. O mundo pareceu parar. Andrew abriu uma pequena caixa de veludo e a segurou para cima. Claire Harper, disse, a voz baixa, mas carregada de certeza. Você não apenas ilustrou uma história. Você me ajudou a escrever um novo capítulo. Trouxe risos para minha casa, luz para o mundo da minha filha e paz para o meu coração. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Você nos salvou. E eu te amo. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e a mãe da Ellie? As mãos de Clary cobriram a boca. Lágrimas escorriam pelo rosto, brilhando sob as luzes da galeria. A voz demorou a sair, mas quando saiu foi clara, quase trêmula. Sim, sussurrou. Sim! Ellie pulou, batendo palmas com tanta força que os bracinhos tremiam. Oba! Agora tenho uma mamãe e um papai para sempre! O casamento foi simples e perfeito. Aconteceu no quintal da casa de Andrew, exatamente onde Claire e Ellie haviam plantado flores pela primeira vez. Flores silvestres cercavam o jardim. Luzes delicadas brilhavam nos galhos das árvores, e a noite parecia suspensa em pura magia. Não havia repórteres, nem manchetes. Só amor. Na última página do primeiro livro publicado da série Corações que Curam,
Uma ilustração especial ganhou vida. 3 figuras sentadas à mesa pintando juntas. Ellie erguia o pincel bem alto. Claire espalhava cores suaves e vibrantes. E Andrew levantava um coração, torto e imperfeito, mas cheio de alegria. Logo abaixo, em uma caligrafia delicada de Claire, estava escrito: às vezes, tudo o que é preciso é um pequeno coração para mudar 3 vidas para sempre. E nesse conto de fadas da vida real, aquele pequeno coração tinha um nome: Ali. Obrigada por estar conosco nesta jornada emocionante e cheia de esperança. Se esta história tocou seu coração, trouxe um sorriso, ou fez você se lembrar da força silenciosa da bondade e das segundas chances, inscreva-se para mais narrativas que curam, inspiram e permanecem com você muito depois do vídeo terminar. E se você acredita que histórias assim merecem ser compartilhadas com o mundo, deixe seu apoio com um clique e nos ajude a continuar criando conteúdos emocionais e significativos especialmente para você. Até a próxima. Cuide bem do seu coração e nunca subestime o poder de um simples gesto de bondade.